Fala galera, beleza? Vamos para a parte 4 do Django lá nós manja. Então nesse vídeo a gente vai mostrar como é que a gente faz as chamadas Ajax serem autenticadas, certo? Então, conforme o vídeo anterior, eu vou começar mostrando aqui o diff no GitHub em relação ao ponto que a gente parou no vídeo passado. Beleza? Então isso aqui foi o que mudou. Esse link aqui você pode pegar aí na descrição do vídeo, né, para você abrir com mais calma. Mas o que mudou foi que eu criei esse arquivinho Python aqui, decorators.py, com essa função login required Ajax, que daqui a pouco eu vou explicar. O Ajax.js, né, aquele cara que sabe fazer get e post, eu mudei um pouquinho ele, a parte que faz o CSRF, antes estava na inicialização do módulo, né? Então arranquei aqui essa parte aqui, ela foi parar aqui dentro da implementação do post, certo? O nome do método post está aqui, que ele não está mostrando. Será que clicar aqui ele mostra? Ah, mostra. Dentro aqui do método post, ao invés de setar no $HTTP provider, eu estou setando o CSRF token aqui direto dentro do $HTTP a cada chamada post. Daqui a pouco vai ficar claro por que eu precisei fazer isso. O formuláriozinho de login tinha um botão sign in verdinho, não, azul, né? E eu troquei para um botão entrar e um botão sair, chamando as funções login e logout. Então existe a função logout no controller e tá aqui ela, né? Logout. Mudei também um pouquinho o jeito que ele fazia o tratamento de erro, ao invés de passar uma function assim criada aqui dentro, eu agora estou chamando esse cara aqui default handler.handle error, que eu estou passando esse default handler aqui. Vou explicar isso aqui com mais calma também depois, né? O main.js ganhou esse serviço aqui default handler, que retorna uma função handle error, beleza? Que faz o tratamento de erro para basicamente saber o que mostrar para o cara quando ele fizer uma chamada Ajax, que o servidor detectar que não está autenticada. No layout base, que é o template py, né, que inclui toda a parafernália de JavaScript, não sei o que, da página, eu incluí esse arquivinho aqui, Angular Cookies JS, porque eu vou precisar de um servicinho para mexer com os cookies. No rls.py, arquivinho Python que configura as rotas, eu criei uma rota /logout, que redireciona para a função logout. E no views.py eu criei então a função logout, daqui ela, né? E eu modifiquei bastante a função login para fazer realmente a autenticação. E a função babá, eu coloquei esse decorator login required Ajax para dizer que esta é uma função protegida pela autenticação. Então isso foi o que mudou no código. Eu já estou com a aplicação rodando aqui no PyCharm, certo? E aqui eu estou com ela rodando. Então vamos mostrar aqui o que esse negócio faz. Se eu clicar em entrar, ele vai mostrar uma mensagem de você já está logado, Tony. Se eu clicar sair, ele falou aqui, saiu. Eu vou logar com o usuário errado. Aí ele vai falar, credenciais incorretas. Eu vou entrar com o usuário certo. Tony ABC123. Falou aqui, entrou. Né? Vou clicar em entrar de novo. Já falou, já está logado. Vou clicar sair. Saiu. Eu vou chamar o babá. Está falando aqui, você precisa estar logado para acessar essa funcionalidade. Eu vou logar de novo. Entrou. Vou chamar babá. Babá ok. Vou chamar bibi. Bibi ok. Vou sair. Saiu. Vou chamar bibi. Bibi ok, porque bibi não é protegido. Vou chamar babá. Toma na cara.
Beleza? Funciona. Vamos ver agora o código, certo? Bom, então antes de mais nada, vamos explicar por que a gente teve que mudar isso aqui no Ajax JS, né? Antes, a gente configurava o CSRF token aqui na inicialização do módulo, né? Que roda uma vez, que carrega a página só e nunca mais. Beleza? Então eu setava aquele CSRF token no $HTTP provider. E agora não. Toda vida que eu faço a chamada post, eu seto direto no $HTTP. Então eu também posso usar o próprio $HTTP para setar isso aqui. E eu estou setando isso aqui. Por quê? E mais, né? Eu não estou mais usando aquela variável dj2.csrf token. Aliás, eu nem lembro se eu tirei ela do template. Era para eu ter tirado. Deixa eu ver. Isso aqui também não é mais necessário. Lembra que a gente fez isso aqui? Não precisa mais. E eu já vou explicar por quê. Então é o seguinte, ó. Eu vou aqui na aba Network. Vou limpar tudo aqui. Network é a aba do Chrome que mostra tudo que o browser fala com back-end. Vou dar um refresh aqui. Certo? Então ele está mostrando, ó, se você baixou a página localhost, né? Aqui foi o código HTML que você baixou, certo? Só que é o seguinte, junto com toda requisição HTTP, né, o que o browser fala com back-end, o que o front fala com back, não é só simplesmente os parâmetros que ele manda, o nome da URL e depois o HTML que ele recebe de volta. Não, tem mais coisa, tem mais informação que é trocada entre o browser e o back-end, além dessas mensagens que a gente vê, né? Tem os headers e tem os cookies, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, aqui é o seguinte, quando deixa eu abrir aqui uma página no modo incógnito, porque no modo incógnito ele zera a seção do browser, né? Como se tivesse um browser, uma seção novinha, tá? Então eu vou acessar localhost 8000 aqui. Puf, pronto. Response. Cadê? Não tem cookie. Será possível? Acho que eu estou entendendo. Olha. Espera aí. Agora veio o cookie. Entendi. Então, na verdade, tá. Eu pensava que eu não precisava disso aqui. Mas no fim das contas, eu preciso. Né? O fato de eu ter pedido pro Django resolver o CSRF token fez com que automaticamente ele, além de escrever o token na minha página, espera aí que eu preciso dar um pause aqui rapidão. Então, voltando. A hora que eu pedi pro Django resolver esse cara aqui, ele automaticamente adicionou um cookie na resposta desse request aqui, né? E o que é um cookie? Um cookie é uma instrução para o browser armazenar um pedaço de informação dentro do disco do usuário, certo? Então essa informação é um nome chamado CSRF token e um valor que é essa string zona aqui, beleza? Isso fica armazenado no browser do cara enquanto ele tiver com aquele browser aberto. Você consegue acessar os cookies chamando esse cara aqui, document.cookie. Beleza? Então, se tiver mais cookie, essa string fica maiorzinha aqui. Tá bom? Bom, e aí o que eu fiz? O fato de eu ter o CSRF token disponível dentro de um cookie
significa que eu posso mudar o meu ajax.js, né, para que, ao invés dele configurar isso aqui na inicialização, eu configuro no post, certo? No post. E eu pego a variável direto do cookie. Tá? Então esse $cookie aqui é um servicinho Angular que eu injetei aqui. Tá? Esse cara aqui não estava aqui. Para eu conseguir injetar esse cara, eu precisei declarar que o meu módulo mod.ajax depende do módulo ngcookies, né? E aí eu consigo acessar ponto o nome do cookie aqui e colocar aqui dentro e fazer o token. E aí isso aqui também funciona. Mas por que eu precisei fazer isso? Certo? Porque é o seguinte, do jeito que eu implementei a função login, olha só o que acontece aqui. Então o cookie aqui, ó, presta atenção, hein? O cookie é bom. Meu avô que já dizia: meu neto, o cookie é bom. Seu Salles, não vá no Cibazol. Então, ó, tá aqui o cookie. E se eu for aqui na aba Network, deixa eu fechar esse cara aqui. Vou limpar aqui. Aí eu vou fazer o login. Opa. ABC, 1, 2, 3. Então, quando eu clicar aqui, ele vai fazer uma chamada Ajax, a chamada vai aparecer aqui. Então, além da minha chamada Ajax, né, que eu mandei aqui, ó, os dados do formulário, ele me deu uma resposta em string vazia, não tem nada. Mas além das informações que foram trocadas, que eu mandei ele fazer, né, por exemplo, aqui no login.js eu peguei e mandei, olha, login, faça um post para barra login, passando o username, password, se der sucesso, mostra aqui para mim a mensagem, entrou, né? E ele está mostrando, beleza? Mas acontece que junto com essa resposta Ajax, o servidor mandou também um cookie chamado CSRF token igual a isso daqui. Isso significa que o seguinte, da maneira como eu implementei a função de login lá no servidor, o servidor cria uma seção nova e por uma precaução de segurança, ele muda o CSRF token e ele me devolveu essa informação num cookie que já está salvo no browser. Se eu pegar e falar document.cookie de novo, está aqui. Só que eu não dei refresh na página, né? Eu cliquei aqui e não dei refresh na página. Então, se eu tivesse carregado aquela informação do CSRF token só na inicialização e tivesse guardado aquela variável, a próxima chamada que eu fosse tentar aqui, por exemplo, com babá, ou qualquer outra coisa que fosse que precisasse do CSRF, eu ia ainda mandar o CSRF antigo, ele ia bater no servidor ou ele ia falar, não, não reconheço esse CSRF. Então, preciso pegar e pegar o CSRF nessa hora aqui que eu já estou fazendo o token direto do cookie que pode ter mudado se eu já tiver feito o login. Beleza? Então essa é a primeira mudancinha importante aí. Eu vou dar um pause aqui e já volto. Ok, voltei. Onde é que eu tava? Cara, tá frio, hein? Porra. Então, a gente viu aqui que a gente mudou o esquema do CSRF, né? Porque depois que a gente faz login, ele troca o valor do CSRF lá no servidor e a gente tem que ficar sabendo, a gente fica sabendo porque vem um cookie novo. Tá, agora deixa eu ver. Então vamos mostrar aqui a função login lá no back-end. Isso, porque agora mudou bastante, né? Então lá no back-end, então o que é que a gente está fazendo aqui agora? Então é o seguinte, a função login, né, como qualquer função dessa funçãozinha de view do Django, ou seja, a função que trata um request HTTP, ela recebe um atributo request, né? A gente já viu que no request a gente pode acessar o ponto .get ou então o ponto .post, né? E a gente também pode acessar o ponto .user, né? Que esse é um objeto que representa o usuário que está acessando a aplicação.
Então, o objeto user ele existe dentro do request, mesmo que o cara não esteja logado, né? Só que aí nesse caso vai vir um user que é um cara não nulo, um cara preenchido, mas que vai ter um isAuthenticated que vai ser false, beleza? E no caso, se o usuário já tiver autenticado, isso aqui retorna true, e aí eu estou retornando um HTTP response, estou retornando uma string que diz aqui você já está logado, fulaninho, status 401. Né? Então 401 é o status HTTP que significa HTTP status 401. Eita, nós, 401, vamos lá. Não autorizado. Então não estou autorizado a chamar o login quando eu já estou logado. Beleza? Então se eu tiver passado daqui, então eu vou pegar o username e password do request.post, né? E aí eu vou tentar buscar um user chamando out.authenticate. Peraí, o que é esse out aqui? Então, estou importando o módulo de autenticação do Django. Então, o Django já tem um métodozinho que, dado um username e um password, ele vai lá no banco de dados, e vê se existe um usuário. Se tiver, ele retorna aqui. Se não, isso aqui vai retornar none. Beleza? Então, se eu tiver um usuário e esse usuário estiver ativo, né? Isso aqui é um atributozinho que equivale a uma coluna do banco de dados lá da tabela de usuário. Então, eu chamo out.login. Opa, então peraí. Eu tenho out.authenticate, que simplesmente vai no banco e busca um usuário dado aquele cara. Isso não loga ninguém. Isso aqui simplesmente verifica se existe usuário para aquele login e senha. Esse método aqui, sim, loga esse usuário dentro do request, né? Ou seja, isso aqui é que realmente vai criar uma sessão dentro desse request e vai associar essa sessão com esse usuário. Beleza? Então, depois que o cara loga, ele vai receber também uma informação com outro cookie dizendo que esse cara agora tem uma sessão associada com esse usuário. E aí, nesse caso, eu vou retornar um HTTP response com status 200, que é o default, então não estou passando 200 ao status ok, certo? 200 é ok, quando as coisas dão certo. E se por acaso não tiver usuário, né, ou tiver inativo, então eu respondo aqui credenciais incorretas e 401. Beleza? Então vamos olhar isso aqui acontecendo com um pouco mais de calma. Então, ó, network. Quando eu fiz o login, ele me respondeu aqui, além do CSRF token, ele me respondeu o session ID. Se eu chamar aqui document.cookie, ué, aconteceu? Era para estar lá, session ID. Vou sair, vou entrar. Document.cookie. Que estranho. Network. Eu acho que é porque esse cookie aqui ele veio com alguma flag a mais aqui, que eu acho que é essa daqui, para que ele não seja acessível via JavaScript. Deve ser isso, tá? Mas o que acontece é um cookie. Ele está gravado no browser. E se é um cookie, toda chamada, todo request que o browser fizer dentro dessa sessão para esse endereço aqui, o cookie vai junto, certo? Então, por exemplo, se eu chamo aqui vai babar, né? Ele vai perguntar aqui cookies. O browser manda os cookies que ele tem armazenado, certo? Então é através do cookie de session ID que o browser, que o back-end lá do outro lado sabe quem é o fulano que está logado.
Beleza? Ok? Tá. Então é assim que a gente implementa o login. Beleza? E o logout. Então, logout, mesma coisa, né? Chegou uma chamada aqui para logout, eu chamo out.logout. Beleza? E isso aqui vai. Eu tenho que passar o request, obviamente, porque é o request que tem a sessão do cara. Né? E aí ele vai deslogar o maluco. E pronto. Beleza? Então, mudou a sessão, né? Essa sessão aqui não vale mais. Ele mudou a minha sessão no logout. Se eu tentar chamar um vai babá, ele vai dar pau. Né? O que eu mudei também aqui no login.js, porque eu mudei a maneira que eu estava tratando os erros. Né? Então, como é que eu faço o login? Eu faço um post para barra login, passando esses parâmetros aqui. Como é que eu faço o tratamento do sucesso? Eu só imprimo a parada aqui no log. Como é que eu faço o logout? Mesma coisa, só que eu não passo parâmetro nenhum, né? Então, logout não tem parâmetro, mesma coisa. E em todos os casos eu chamo aqui .error e passo aqui essa funçãozinha aqui que está implementada em algum outro lugar, né? Então simplesmente, para não ter que ficar repetindo o código aqui dentro do tratamento de erro de todas essas funções, eu criei uma funçãozinha genérica para tratar erro, né? E eu coloquei aqui dentro desse objeto que na verdade eu criei aqui no no main.js. Então, ó, dentro do módulo MyApp eu criei uma factory, né? Isso aqui é um servicinho Angular, do mesmo jeito que eu já tinha criado o Ajax, que também era um servicinho, era uma factory, tá? Então aqui eu criei esse default handler aqui, que retorna um objeto que tem a função handleError, que recebe um erro e um status. Se o status for 401, ele vai dar um alerta. Ih, parece que sua sessão já era, e vai mostrar o erro que veio do servidor. Né? Se der algum outro tipo de erro, ele vai falar, olha, deu um erro desconhecido, o status código foi tal, né? O erro é tal, e beleza. E aí todas as chamadas Ajax têm o mesmo tratamento de erro, porque, ou pelo menos desse controller aqui do login, né? Todas estão usando o mesmo tratamento de erro. Tá. Então, beleza, a gente viu como é que a gente loga e desloga, né? Entrou e saiu, entra e sai, e funciona, né? E como que a gente protege as outras chamadas? Por exemplo, eu quero que essa função aqui, baba, ou babá, ela seja protegida de modo que só possa ser acessar, só possa chamar ela via Ajax quem está logado, né? Então o que eu fiz? Eu criei aqui um decorator, né? Então dentro desse decorators.py eu criei essa funçãozinha aqui chamada login required Ajax, que é um decorator em Python. Então Python tem esse esquema de decorator, que basicamente é uma função que recebe como parâmetro uma função e devolve outra, né? E aí quando eu pego e chamo, coloco aqui esse decorator na frente dessa função, na verdade ele vai chamar a função que esse decorator retornou, e aqui dentro eu implemento ela de modo que essa função aqui vai ver, olha, ela vai receber os mesmos parâmetros da outra função, né? Um request e possivelmente mais parâmetros aqui. Ele vai ver, se tiver autenticado, então chama a função f. No caso aqui vai ser a função babá, né? Se não, eu retorno HTTP response 401, ou seja, proibido, né? Não autorizado, e com a mensagem de erro aqui, olha, você precisa estar logado para chamar essa função. Beleza? Então isso significa que com esse decorator aqui, login required Ajax, essa função babá está protegida, ou seja, eu preciso estar logado para acessar, para chamar essa função. Diferente da função bb, que eu não preciso estar logado, eu posso chamar a hora que eu quiser, mesmo se eu estiver deslogado. Beleza? Só para a informação, o próprio Django ele vem com um outro decorator que é o login. Vamos, me ajuda aqui, Pacharme.
login required. Tá aqui, tá? Tem esse outro decorator aqui, mas ele não é específico para chamadas Ajax, né? Se o cara não tiver logado, na verdade o Django vai vai redirecionar ele para uma página de login, que aí você tem que configurar qual que é e tal. Mas esse decorator aqui nativo do Django, a gente não deve usar ele para chamadas Ajax, mas é muito fácil construir o nosso próprio, que a gente viu aqui. Beleza? Então com isso, eu estou logado aqui, o vai babar funciona, né? Se eu deslogar, você fica aqui sair, o vai babar dá pau, ó, você precisa estar logado, o vai bibi, bibi ok, bibi funciona, vou logar de novo, entrou, vai babar, babar ok, né? E mais, aqui no babá, o babá ele está imprimindo aqui um monte de jujuba aqui, né? Aqui jujuba morango, certo? Mas eu vou imprimir outra coisa interessante aqui, ó. Request.user.username. Beleza? Aqui dentro desse método babá, eu sei que eu tenho um request.user autenticado, né? Portanto, eu sei que ele tem um username. Então, eu posso fazer qualquer lógica que eu quiser aqui, considerando que eu tenho um usuário na mão, porque isso aqui é login required, né? Então, quer dizer, a hora que eu faço o vai babar aqui, deu pau. Qual foi o pau que deu? Vai babar. O pau que deu é que eu tentei acessar muito rápido. Ó, tá certo? Agora ele está imprimindo aqui o nome do usuário que está logado. Tá bom? Então, beleza, né? Você sabe quem é o usuário. Eu não passei parâmetro nenhum de usuário aqui, mas eu sei quem é o usuário. Ou seja, eu poderia pegar e fazer uma chamada aqui, olha, traz a lista de to-dos associados com esse usuário aqui, que é isso que a gente vai fazer mais na frente. Beleza? Tá cumprida aí a promessa da autenticação? Acho que sim, né? Certo? Tem um método protegido aqui, tem um método desprotegido aqui e acho que é só. Deixa eu ver se tem alguma parte do código aqui. Vamos olhar o diff aqui rapidamente, a gente passou por tudo. Login required, mostrei o decorator, a mudança aqui do Ajax para fazer o CSRF, botão entrar, botão sair, a mudança no controle que agora tem um logout, tem a mudança do erro handler aqui, babá e bibi também está com o mesmo erro handler, aqui o handler genericão, aqui só o redirecionamento aqui no urls.py para mandar o logout. Isso aí, cara. Isso aí, já era. Autenticação, ó. Tá cumprido. Beleza? Então, a galera que tava pedindo aí bastante isso aí, né? Sobre a autenticação. Assim, essa autenticação com Django é desse jeito, mas independente da tecnologia que você usa no back-end, né? Ou seja, sei lá, Java, JE, Ruby, Node, seja lá o que for que você tem no back-end, o que interessa é que você tem que ter um jeito, né? De uma vez que você pegou um usuário, dado um username, um login, uma senha, você tem que ter um jeito de escrever um cookie, né? Quer dizer, o cookie é uma das maneiras, né? É o jeito padrão do Django, mas você tem que ter um jeito de escrever, de criar uma seção para aquele usuário, né? E dar para o browser alguma variável que ele consiga usar para se identificar depois. Então, no Django, o jeito padrão de fazer isso é criando uma seção e escrevendo um session ID no cookie. E aí o Django já tem esse métodozinho aqui, que é um atalho para fazer tudo isso por debaixo dos panos, sem você nem precisar saber o que está acontecendo, né?
eu mostrei aqui tudo que acontece aqui de trás aqui do browser aqui com a aba Network, mas na verdade você nem precisa entender direito isso aqui, como isso funciona, porque é só chamar aqui alt.login, alt.logout, meter o decorator e já era, né? Mas é bom explicar porque é importante você entender o que está acontecendo por baixo dos panos. Mas independente da tecnologia do back-end que você está usando, você tem que achar qual que é o equivalente, qual que é o correspondente a essas coisas aqui que a gente está fazendo, né? Isso aqui é que loga o cara e cria a sessão dele. E, e isso tudo é controlado via cookie, trocado com browser, que aí o cookie ele fica persistente. Toda a vida que é feita qualquer chamada, seja Ajax ou não, ele manda o cookie para o servidor de volta que está gravado nele, até que o servidor responda para ele, manda uma instrução, olha, apaga esse cookie aí que eu não preciso mais dele, alguma coisa assim. Beleza? Meu avô tinha razão. Essa história de cookie é bom. Então é isso aí, galera. Valeu. Até o próximo vídeo. No próximo vídeo, então, a gente vai realmente implementar as funcionalidadezinhas do To-Do. Abraço.